Olá para você, estudante de todo Pernambuco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo essa aula, mas independente disso, a gente está aqui para continuar reforçando a tua preparação para os vestibulares. Sobretudo essa questão que ela é muito presente, a ideia dela é muito presente aí no teu Enem, tá certo? Então eu sou o professor Aquiles Cavalcante e estamos juntos aí para mais uma aula, desta vez de resolução de questão. Sem mais delongas, vamos embora lá para a próxima questão. Diz assim a questão, olha, a grande utilização dos metais a grande utilização de metais demonstra a sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. Considere as informações abaixo que justificam, de forma adequada, propriedades típicas dos metais com base no modelo do mar de elétrons. Aí ele vai fazer aí 3 afirmações e depois a gente vai julgar se essas afirmações elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que na ligação metálica, ou seja, que ocorre entre metais, sejam eles metais do mesmo elemento químico, ferro com ferro, prata com prata, cobre com cobre, ou metais de elementos químicos diferentes, né? Então, uma liga metálica envolvendo ferro e cromo, por exemplo, entre tungstênio e molibdênio, enfim. O que eles têm em comum? Os metais, os átomos, eles tendem a perder os seus elétrons e formar cátions, íons de cargas positivas. Esses íons, todos, nenhum vai ter uma tendência forte de atrair elétrons para si. Então, os elétrons vão ficar soltos dentro da estrutura metálica. Não completamente soltos ao ponto de ir embora, mas também não estarão presos a esses átomos, tá? Então, eu digo não completamente soltos porque, como os íons formados são positivos, eles exercem uma certa atração com os elétrons. Aí eu crio um mar de elétrons, né? Vários átomos posicionados no que a gente chama de retículo cristalino, e esses elétrons distribuídos ao longo desse retículo, tá? Então, como o metal se comporta depende basicamente dessa característica. Íons que são mantidos presos, coesos uns aos outros, pelos elétrons deles mesmos que foram liberados, mas que ficam circulando entre esses íons. Esse é o modelo do mar de elétrons. Sobre isso, então, ele vai fazer 3 afirmações. Vamos dar uma olhada aí? Metais apresentam geralmente elevados pontos de fusão e ponto de ebulição, tá certo? Ele não completou aqui, mas ponto de ebulição também. Devido à grande estabilidade do retículo cristalino metálico, tá certo? Então, veja só. O que ele está querendo dizer aqui basicamente é o seguinte: para você derreter, para você fundir um metal, é necessário aquecer muito. Isso é o que ele quer dizer com um elevado ponto de fusão. E ele está dizendo que a causa disso é a estabilidade desse retículo. O que é esse retículo cristalino? Toda estrutura sólida em que os átomos obedecem um padrão, cada átomo está posicionado um em relação ao outro, sempre de maneira uniforme, padronizada, a gente chama isso de retículo cristalino. Ou sólido cristalino, como queira. E metálico porque é formado por metais. Então, está correto. O fato de termos uma coesão entre esses átomos é o que faz com que eles permaneçam mutuamente ligados, se atraindo fortemente e tem uma alta temperatura de fusão e também de ebulição. Então, tá certo. No item 2, ele fala que a boa condução de calor ocorre pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos. Lembra lá os íons positivos, os átomos do metal? Então, quando você aquece, você faz com que esses átomos vibrem. Calor é isso. Calor é uma forma de energia que eleva a temperatura. E a temperatura nada mais é do que a medida do quanto as moléculas e os átomos se movimentam. Então, dizer que eu estou aquecendo uma substância significa aumentar a vibração. Só que aí ele vai no sentido contrário, né? Ele diz que a boa condução do calor ocorre por causa do aumento dessa vibração, possibilitando que eles capturem os elétrons livres
o que provoca a desestruturação do retículo cristalino metálico e possibilita a propagação do calor. Então, não é bem por aí. É justamente o que a gente viu no item anterior. Se o retículo cristalino é uma estrutura muito bem organizada, os elétrons podem circular quase que saltando de um átomo para o outro e transportar tanto a energia elétrica quanto a energia térmica. É isso que faz um metal ser condutor de calor e é isso que faz um metal ser condutor de eletricidade. Há cerca de 100 anos atrás, os cientistas produziram o primeiro supercondutor, o primeiro material que tinha uma absurda capacidade de conduzir eletricidade e, em tese, conduzir calor também, tá? Porque a lógica é mais ou menos a mesma. Como é que eles fizeram isso? Usaram mercúrio, um metal, com temperaturas ultra baixas, próximas do 0 Kelvin. Porque a ideia é que, reduzindo a temperatura, a gente minimiza a movimentação dos átomos e torna a transição, o salto desses elétrons mais facilmente. Pensa aí num joguinho, num videogame, em que você tem que saltar casas de um objeto para o outro. Você está solto, preso no ar, né? Livre no ar, aliás, e tem que saltar de um objeto para outro. Se esses objetos em que você vai saltar estão se movimentando mais, o teu salto é mais difícil. Quando eles ficam mais fixados, se movimentando menos, saltar de um para o outro e acertar esse salto se torna muito mais fácil, tá? E a questão do item 2, ele está dizendo justamente o contrário, né? O fato deles estarem vibrando é que favorece a condução, o transporte de calor. Então, falso, não favorece, tá? Então, não aumenta a condutividade de calor. E no item 3, ele fala que a boa condução da eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma movimentação ordenada dos elétrons livres. A ideia é justamente essa. A DDP, ou a diferença de potencial, vulgarmente chamada de voltagem, né, na eletricidade ou no mundo dos eletricistas, nada mais é do que uma força que faz com que os elétrons saiam de um polo para o outro, ou de um fio para o outro. Em química, do ânodo para o cátodo. E aí, nesse processo onde você tem a transferência, a migração dos elétrons, requer que eu tenha átomos que vão servir lá de degraus, né, para que ele possa saltar de um para o outro, e esses degraus precisam estar sempre o mais paradinhos possíveis, sempre com o máximo de organização. Acontecendo isso, eu vou conseguir então uma transferência não só de calor, como também de eletricidade. Então, dentre essas alternativas aí, a incorreta é a alternativa 2. 1 e 3 são afirmativas corretas, então a gente marca aí a letra D como a nossa questão verdadeira. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. A próxima questão ela já vai tratar sobre a efusão, o deslocamento dos gases, tá? Então, veja como é que está escrito. Alguns balões foram preenchidos com diferentes gases. Os gases utilizados foram hélio, então vamos marcar aqui os gases, o gás hélio, o gás carbônico, o gás metano e o gás hidrogênio. A massa molar aparente do ar é 28,96 gramas por mol. Então, a gente vai selecionar essa informação, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ela. Então, ele está falando em massa molar aparente, tá? Então, vamos ver aqui, ó, massa molar aparente do ar. Segundo a lei de Graham, a velocidade com que um gás atravessa uma membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Então, querendo ou não, ele já deu aí a fórmula, né? Eu sei que a velocidade se relaciona com o inverso da raiz quadrada da massa molar. Então, raiz quadrada e o inverso dela, 1 sobre a sua massa molar. Em física, a gente aprende que para relacionar duas grandezas, sempre tem que ter uma constante de proporcionalidade. Aqueles, que constante é essa? Não faço a menor ideia, para a gente não tem a menor relevância. Então, ele já deu essa relação, tá? Se ele não desse essa relação, a gente tem um jeitinho de chegar nela com base em algo que a gente já aprendeu em física.
Vamos continuar a leitura? Assinale a alternativa correta do gás que apresenta no balão que não irá flutuar no ar, então ele não vai, um gás aí não vai flutuar, e outro gás presente no balão que vai murchar primeiro. Então, flutuar, o balão flutuar ou não, depende da densidade do ar que está ali presente. E a densidade, ela é relativa à massa molar. Então, se eu tenho um gás com maior massa molar do que o ar do ambiente, esse gás tende a ir para o fundo do recipiente ou do ambiente. Se esse gás tem uma massa molar menor, ele tende a subir. É por isso que o gás de cozinha, o butano propriamente dito, né, a maior parte do gás de cozinha é butano, que tem uma massa molar bem maior do que a da atmosfera, quando ele vaza na nossa cozinha, ele fica no fundo do chão, bem próximo do chão. Então, se você tiver com a sua casa fechada, somente janelas abertas, esse gás não vai ser dissipado, porque a massa molar do gás de cozinha é maior do que a do ar ambiente. Porém, se eu vazar gás natural veicular, o gás utilizado lá nos automóveis, esse risco não acontece, porque o gás metano, que é o gás que forma o gás natural, ele tem uma massa molar menor do que o gás de cozinha, menor do que o do ar. Então, solto no ar, ele vai subir. Então, ele vai se dissipar e ir para longe da gente. Então, a gente já pode pegar essa dica, tá certo? Então, aqui ele quer quem são esses gases. Então, a gente quer um gás de massa molar alta para poder afundar em relação ao ar atmosférico. E ele quer um gás de massa molar baixa para poder fugir do balão com mais facilidade. Aí a gente volta para o conceito de massa molar aparente. A gente sabe que a atmosfera ela é composta por gases como nitrogênio, cerca de 80%, temos ainda o oxigênio, temos o CO2, temos vapor de água e uma série de outros gases em percentuais bem pequenos. Essencialmente, o gás da atmosfera ou o ar atmosférico é composto por nitrogênio e oxigênio, 80% e 20% aproximadamente. Então, como não é um único gás que compõe o ar atmosférico, não tem como eu dizer a massa molar desse, entre aspas, gás. Porque não é um, né? São mais de um. 2, 3, 4, 5 moléculas, dependendo da região do planeta em que eu esteja. Então, o que a gente faz? A gente faz uma média da massa molar desses dois gases, nitrogênio, oxigênio e os demais. Como o grosso, como a maior parte é nitrogênio e oxigênio, a gente só considera os dois e já chegamos aí num bom resultado. Essa média, entretanto, não é uma média simples, uma média aritmética, onde eu simplesmente somo as massas molares de nitrogênio e oxigênio e divido por 2. Não, ela é uma média ponderada, porque importa qual o percentual de cada um dos gases na atmosfera, tá certo? O fato é que essa massa molar aparente é a forma como a gente chama na química a massa molar que o ar teria se ao invés de ser uma mistura de gases, se ela fosse um gás só. Então, na prática, gente, o que é que nós procuramos? Um gás que tenha massa molar superior a 28,96 e o gás que tenha a menor de todas as massas molares. Porque tendo a menor massa molar, ele é o que vai escapar primeiro do balão, fazendo o balão murchar. Para isso, eu preciso lembrar da estrutura de cada uma dessas substâncias. Então, o metano é o CH4. O hidrogênio é o gás hidrogênio, H2. O hélio, HE. Gás nobre não faz reações químicas, né? Não faz ligações químicas. Temos ainda o gás carbônico, que é o CO2. E temos, acho que só, né? Metano, hidrogênio, hélio e gás carbônico. Na questão, não aparecem as massas molares nem da substância, nem do elemento. Mas isso é porque no início da prova esses dados já aparecem, tá? Então, massa molar dos elementos ou das substâncias você não tem que memorizar. Eventualmente a gente acaba decorando de tanto usá-los, mas não é obrigado, tá certo? Então, eu sei que o hidrogênio tem massa 1,
e eu tenho um total de 4 hidrogênios. Então, os 4 juntos, massa 4. Com mais 12 do carbono, então o metano tem uma massa 16 gramas por mol. O hidrogênio, o gás hidrogênio, como são 2 hidrogênios, a massa vale 2, sempre gramas por mol, tá? O hélio, massa 4, e no caso do CO2, eu tenho que somar a massa dos oxigênios e somar com a do carbono. Os oxigênios, cada um é 16, então 16 vezes 2, 32 gramas, com mais 12 do carbono, então nós temos um total de 44, todos em gramas por mol, tá? Então, quem são os gases, ou quem é o gás que é capaz de afundar, de fazer o balão afundar? É o gás que tem massa molar acima de 28,96. O único aqui em questão é o gás carbônico, cuja massa molar é 44. Só por isso, a gente já mata a resposta como letra D. Ele também pergunta qual o gás mais rápido para sair do balão. Então, como velocidade é inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares, então automaticamente o cara que tiver menor massa molar vai ser o gás mais rápido. Que gás é esse? O hidrogênio. Para quem não lembra, possa lembrar, eu posso comparar sempre assim, ó. A velocidade de um gás A sobre a velocidade de um gás B é igual à raiz quadrada de quê? Do inverso dessas massas molares. Se eu tenho velocidade de A em cima, a massa molar de A, do gás A, aparece embaixo. Se a velocidade do gás B está embaixo, na equação, a sua massa molar aparece em cima. Realizo essa operação, eu consigo descobrir quanto um gás é mais rápido do que o outro. Ou, a partir da velocidade de um gás, quem é o gás, quanto rápido vai ser um outro gás, simplesmente comparando as suas massas molares. Tranquilo? Então, questão moleza, fica ligado que isso pode aparecer lá no teu Enem. Agora, a gente vai para uma questão de reação orgânica. A gente tem aí um alceno e a gente tem um reativo de Bayer ou um teste de Bayer. O que é esse reativo? Basicamente é uma solução de permanganato de potássio, um poderoso agente oxidante, mas não qualquer solução, uma solução diluída. E aí, como é essa solução aí diluída? Ela é uma solução que tem uma grande quantidade de água proporcionalmente a uma pequena quantidade ali de soluto. Além disso, essa solução ela pode ser neutra ou levemente básica. Aqui na questão ele está citando como sendo uma levemente básica, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho então essa solução aí que ela é levemente básica, a gente vai desencadear essa reação como sendo uma reação de uma oxidação branda. A outra situação seria uma oxidação enérgica, esse mesmo reagente, o permanganato de potássio, só que com a presença de ácido sulfúrico, uma solução mais concentrada. Tá? Dito isto, que reação nós temos aí? A questão já diz, eu tenho um alceno, o but2eno, e eu transformo ele num álcool vicinal, né? Então, ó, 4 carbonos ainda, um carbono aqui, outro aqui, o terceiro e o quarto, e entre o segundo e o terceiro carbono, justamente onde estava a ligação dupla, eu tenho a adição de grupos OH, de hidroxilas. Como que acontece essa hidroxilação, essa transformação em álcool? O oxigênio do permanganato, ele quebra a ligação π e forma a ligação com os carbonos. Depois, o hidrogênio da água, o H+ da água, é puxado por esse oxigênio e aí finaliza com a estrutura do OH, tá? Então, dito isto, vamos olhar o que a questão fala aí sobre essa reação. But2eno se transformando no 2,3 butanodiol, tá? Ou butano 2,3 diol. Aí ele diz assim: assim, a respeito do but2eno, são feitas as seguintes afirmações. Então, ele está discutindo o reagente, não é o produto, essencialmente, tá? A reação acima representa uma reação de redução. Gente,
Redução é quando o NOx, a carga dos elementos químicos, é diminuída, vai ficando mais negativa. Uma dica que é universal e você pode usar em quase todas as questões é o seguinte: essa molécula But2eno, após a reação, tem mais ou menos átomos de oxigênio ligado a ela? Se tem mais átomos de oxigênio ligado a ela, então ela passou por um processo de oxidação. Se a quantidade de oxigênio ligado a ela diminuiu, então é um processo de redução, tá? Se não tiver mudança, Aquiles, quer dizer que não é de oxidação nem redução? Não. Pode ser que outros elementos façam isso, mas só com essa dica a gente já consegue matar. Observe que não temos oxigênio no But2eno, mas no produto já aparecem 2 oxigênios. Então, o que nós temos é uma reação, gente, de oxidação. O buteno, o But2eno sofrem uma reação de oxidação. Tranquilo? O termo ainda mais geral, né, para se referir à reação, porque a questão está falando sobre reação, seria a gente dizer que é uma reação de óxido-redução, porque eu tenho o But2eno se oxidando e o permanganato de potássio se reduzindo, tá? Portanto, reação de óxido-redução. Como a questão manda a gente focar no But2eno, então seria aceitável se ele estivesse dizendo aí que é uma reação de oxidação em relação ao But2eno. Então esse item aí tá falso, tá? O item 2, ele diz assim: o produto obtido na reação acima está na configuração trans. Veja só, gente. Configuração trans ou configuração cis é típico de isomeria. Isomeria geométrica é o que a gente observa no reagente. No reagente eu tenho uma ligação dupla. Sempre que eu tenho uma ligação dupla, eu posso ter uma isomeria de cunho geométrico. Se cada um desses carbonos tem e somente um hidrogênio ligado a cada um deles, essa isomeria eu posso chamar de isomeria cis-trans, especificamente, tá? E aí, se a isomeria é cis-trans, se tem essa isomeria cis-trans, é porque há diferença na propriedade dessas moléculas e, consequentemente, a gente vai dar nomes diferentes. Quando os hidrogênios estão para lados opostos, a molécula é dita como trans. Se os hidrogênios estivessem para o mesmo lado, é o que acontece, por exemplo, se a reação fosse assim, né? Nesse caso aqui, os 2 hidrogênios estariam para baixo. Nessa situação, não seria trans, seria uma estrutura cis. É só você pensar assim, trans de transverso, ou seja, um hidrogênio para um lado e o outro hidrogênio para o lado oposto. Trocado, trans, trocado, tá certo? Então, quem tem estrutura trans não é o produto obtido. Quem tem estrutura trans, cis-trans, é o reagente. Ele colocou isso para que o fera que não estivesse tão atento pensasse assim: olha, eu estou vendo o OH para um lado e o outro OH para o outro. Então, parece ser trans. Mas, na verdade, não procede isso. Por quê? Aí, ó, entre esses carbonos, os carbonos que estão ligados a esses OHs, o que a gente observa aqui claramente? Que eles estão formando entre eles uma ligação simples. Olha para cá. Quando eles formam a ligação simples, uma ligação sigma, essa ligação consegue rotacionar. Então, uma estrutura, deixa eu soltar aqui a canetinha para a gente olhar. Imagina que os 2 hidrogênios estão para o mesmo lado. Se a ligação é simples, uma ligação sigma, ela pode rotacionar e uma estrutura que seria cis daqui a pouco se torna trans. Ela continua girando e aí essa estrutura vai voltar aqui para cima e vai voltar a ser cis. Então, em síntese, pessoal, só faz sentido falar em isomeria cis-trans, configuração cis-trans, quando eu tenho algo que impeça essa rotação da ligação. Quando é que isso ocorre? Quando eu tenho ligação dupla ou então quando a cadeia é fechada, é cíclica. No produto, eu nem tenho uma cadeia fechada, nem tenho ligação dupla. Então, o item 2, ele também é um item falso. O item 3, ele fala que é uma oxidação enérgica. Então, a gente pode... ele fala sobre ser uma oxidação enérgica, né?
sobre o que seria formado, ok? Forma um ácido aí, tá? Acético, e a ozonólise seria uma outra reação na presença de zinco, produzindo aí o etanol, tá? Então, ambos os itens são verdadeiros, tá? Então, a gente encerra essa aula por aqui. Tchau, tchau!